Meus amados, um bom dia, um dia maravilhoso, um dia que Deus nos concede para podermos estar aqui cultuando o seu nome, celebrando a sua bondade, a sua maravilha. É muito bom estar aqui, juntamente com vocês, para cultuar o nosso Deus e bendizer o seu nome. Depois de uns dias de férias, de descanso, um descanso não tão descanso, mas bom, proveitoso. Nós estivemos lá em Anápolis revendo irmãos amados e também conhecendo mais de perto o trabalho da Missão Vida, do pastor Wildo, que esteve aqui conosco há mais ou menos um ano atrás. E foi muito bom poder ver aquele trabalho e poder ver o quanto Deus tem feito na vida de pessoas, das quais, olhando com o olhar humano, a gente diria, não tem jeito, E Deus fazer milagres e assim na vida de pessoas abandonadas nas ruas dos grandes centros urbanos do nosso país, sendo recuperado sua vida, refeita a vida, estabelecendo família, pessoas úteis ao reino de Deus. Só me via à mente, a vida de Filemon, de Onésimo, escravo de Filemon, quando Paulo escreve aquela carta. Um fugitivo, um escravo, numa cidade grande, perdido, é encontrado pela graça de Deus, tem a sua vida resgatada, recuperada. E como Paulo usa a expressão para Filemon, de um servo inútil, passou a ser uma pessoa útil ao reino de Deus. Um homem transformado e que agora, de um escravo fugitivo, ladrão, que prejudicou o seu senhor quando fugiu, agora era um homem refeito, restaurado, apto, treinado e bênção para a igreja, para o reino de Deus. E assim a gente viu Deus na vida de tantas pessoas. E foi bom aqueles dias ali. Eu gostaria, nesta manhã, convidá-los a que vocês pudessem, juntamente comigo, abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 28. Das lições preciosas que nós tivemos nesses dias de descanso, houve coisas positivas, muito positivas e estimulantes, mas também coisas negativas, dos quais a gente tira lições para a nossa própria vida. E baseado no fato de que nós estamos hoje, no primeiro domingo do mês, onde nós costumamos celebrar a ceia do Senhor, estamos diante da mesa do Senhor, eu gostaria de chamar a atenção do verso 28 do capítulo 11 da primeira carta a Timóteo, aos Coríntios, desculpem. Onde a palavra de Deus nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, ou então, coma do pão e beba do cálice. Vamos repetir juntos esse versículo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus de amor, Deus de misericórdia, Pai bondoso, Senhor grandioso, Rei do universo, Criador de todas as coisas, soberano, que tens controle da vida, da existência, Deus que sustenta o universo, que tu mesmo, com o teu poder, com a tua palavra criastes, Deus misericordioso, que mesmo sendo justo juiz, agisse a favor de nós, os seres humanos, depois que nos rebelamos contra ti. Deus que nos amou a ponto de enviar o seu próprio Filho para assumir forma humana e vir a morrer numa cruz pelos nossos pecados, para nos resgatar da condenação que nos era devida. Deus, do qual o nosso coração se alegra, tem prazer em estar na tua presença
em conhecer essa graça maravilhosa que um dia nos alcançou no nosso estado de miséria e de pecado. Deus que restaurou a nossa sorte. Deus que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Deus que nos fez filhos, herdeiros de todas as bênçãos devidas ao teu único Filho, Jesus. Deus grandioso, nós rendemos ao Senhor culto, louvor, honra, glória. Bendizemos o teu nome, Senhor. Buscamos a tua face, a tua presença nesse dia. A razão de estarmos aqui, Senhor Deus, é o Senhor. Queremos gozar da comunhão contigo, antever um pouco do gozo que nós vamos viver na eternidade nos céus com o Senhor. Dá que esse momento, Pai amado, seja prazeroso, seja um momento de refrigério para nossas almas, de refazer o nosso ânimo, de nos encher e renovar da tua santa presença, da alegria indizível que vem do trono da tua graça, Senhor Deus, que a gente possa experimentar essas coisas na nossa vida, que o nosso ser possa ser tomado pela tua presença santa, que o teu Espírito, Senhor Deus, encha os nossos corações do Senhor, ilumine a nossa mente, abra os nossos olhos e o nosso coração para vermos a beleza da tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã, limpa-nos, lava-nos, cubra-nos com o precioso sangue de Jesus, porque somos pecadores e nós não queremos que o pecado, que o nosso coração vil e duro possa servir de empecilho, Senhor Deus, de gozarmos a tua presença e de ouvirmos a tua voz. Fala ao nosso coração, passe por cima das nossas debilidades, Senhor. Purifica-nos com o sangue de Jesus. Nos deixe, nos faça aptos a participar da tua mesa, dessa festa maravilhosa do qual o Senhor nos convida para celebrar a nossa salvação, para celebrar a vitória do Cordeiro sobre a morte, para celebrar, Jesus, a tua ressurreição. Que a gente se achegue na tua presença, a tua mesa, com esse espírito, Senhor Deus. Mas ajuda-nos a examinar o nosso coração, pois conhecemos que somos pecadores, conhecemos que a inclinação da nossa carne é para o mal e para o pecado. Vem, Senhor Deus, e ajuda-nos a sondar o nosso coração, nos conheça, veja em nós, ó Senhor Deus, os caminhos maus, nos ajude a enxergar as coisas das quais precisamos reconhecer diante do Senhor, confessar diante do Senhor e largar nas nossas vidas, para crescermos espiritualmente, para crescermos diante do Senhor. Fica conosco nessa manhã e nos fale ao coração, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome e no amor de Jesus, o nosso amado Redentor. Amém, Pai querido, amém, Senhor Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. É a palavra do apóstolo Paulo depois de refletir com a igreja em Corinto da maneira vil que eles estavam participando da ceia do Senhor e da vida de comunhão da igreja. Como eu falei para vocês, esses dias, 10 dias, 8 dias aproximadamente, que eu fui a Anápolis a convite do pastor Wildo para estar com ele, conhecendo melhor a missão. Foram, por um lado, momentos muito prazerosos de poder rever coisas que a gente já viveu muito no passado, em ver Deus pegar vidas completamente destruídas e refazer essas vidas. Pessoas que se agarraram à única oportunidade que lhe passou na vida. Histórias assim tremendamente dolorosas e sofridas de gente
que perdeu a dignidade, que perdeu o convívio com a família, que perdeu as perspectivas de uma vida melhor, em construindo famílias e etc. Gente que não tinha mais esperança de absolutamente nada, se alcançado pela graciosa mão de Deus e ver a sua vida transformada e ver um futuro novo se abrir pela frente. E por incrível que pareça, eu pastoreei lá em Anápolis 5 anos, de 97 a 2001, né? E conhecia o trabalho de ouvir falar e às vezes até de receber algumas pessoas na nossa igreja lá em Anápolis, da Missão Vida. Mas a Missão Vida, quando eu voltei para Recife em 2001, era apenas uma casa de recuperação de moradores de rua. E agora, quando eu voltei para lá, eu vi um centro de triagem que, de certa forma, se autossustenta, com salões, além do centro de triagem de recuperação, num programa de 2 meses, daqueles mendigos que são tirados da rua, para depois de 2 meses serem enviados para uma fazenda, numa cidade próxima, né, a Anápolis, a 80 quilômetros, e na fazenda, assim, um grande trabalho de recuperação, com 135 internos sendo recuperados, que passam ali 5 meses, e depois de 5 meses, o terceiro processo de reintegração à vida social, onde eles têm a oportunidade de ter um apartamento lá no centro de Anápolis, oferecido pela própria missão, para que eles possam, num período de 5 a 6 meses no máximo, juntar um dinheirinho, ter um trabalho, para poder recomeçar a vida social. E nesse período de 2 meses de triagem, de 5 meses de recuperação e de mais alguns meses de reintegração, né, o contato com os familiares, o encontro, o acolhimento, a reconciliação, e então a vida de volta, né? Então, um trabalho tremendo, e que quando eu cheguei lá e vi aquilo tudo, tomar conhecimento de que esse trabalho se estendeu a Brasília, se estendeu a Governador Valadares, se estendeu a Uberlândia, se estendeu a Camaçari na Bahia, a Saquarema no Rio de Janeiro, se estendeu a Manaus, se estendeu a Londrina, né? Em pouco mais de uma década, né? Centros ou núcleos de recuperação nessas cidades do Brasil, e o alvo e o objetivo da Missão Vida é alcançar 10 estados brasileiros com esses núcleos de recuperação, de ver que cada núcleo desse, no caso lá em Anápolis, né, 2 salões de festas para serem alugados e para render recursos para o sustento da obra, e para ser um centro de profissionalização dessas pessoas que estão sendo recuperadas como garçons, onde eles cultivam também horta, que alimenta o núcleo ou o centro, e também vendem, né, nas feiras livres, na fazenda, um acampamento para gerar recursos para o sustento dos internos, um hotel fazenda, né, para gerar recursos para os internos, e não somente isso, para treiná-los como camareiros, garçons e etc., para qualificá-los para a vida de volta, né? Criação de porcos com o fim de manutenção também, de alimentação e de venda no final do ano, né? É uma cultura daquela época, o leitãozinho no Natal, gado leiteiro, granja, produzindo ovos e aves para alimentação dos próprios internos e também para comercialização, né? Marcenaria, para fazer toda a estrutura imobiliária ou móvel, né, dos móveis, e também móveis rústicos para ser vendidos, construção civil, né, são treinados nisso para poder construir todos esses núcleos aí nos lugares com as equipes da própria Missão Vida, né, dos recuperados. E por incrível que pareça, 170 entre funcionários e obreiros trabalhando nesses
lugares sustentados pela própria missão, né? E a maioria dessas pessoas, quase que 95% delas, são os recuperados que se envolvem no trabalho da missão e agora se tornam obreiros da missão, né? Gente que foi recuperado e que sabe o que é o sofrimento de uma pessoa de rua e que vai buscar. Então, isso chama atenção pela grandiosidade do trabalho e da obra, né? Na fazenda, uma fazenda enorme, né? Com a igreja, com capela, com o trabalho ocupacional desses homens espalhados ali, 135 internos em recuperação. O que mais me chamou a atenção, uma frase, acho que do próprio pastor Wildo, colocado. Ele é um homem que gosta muito das coisas bem organizadas e arte, ele ama arte, né? Então todo canto ali tem arte e tem um mosaico, né, grande na entrada da fazenda, onde pessoas estão sendo recuperadas ali, né? A figura do bom samaritano pegando o homem caído no caminho. Uma frase que muito caracteriza a visão da missão, escrita na Missão Vida, do presidente aos internos, todos estamos em recuperação, não é? E a maior verdade do mundo. Não são pessoas boas fazendo uma obra de caridade para pessoas caídas, não. São gente que está em recuperação, né? Miseráveis que foram acolhidos pela graça de Deus e estão em processo de santificação, né? Então, essa visão, essa percepção. E, por incrível que pareça, cada quarto do acampamento, cada apartamento da fazenda, do Hotel Fazenda, são tão confortáveis quanto o quarto dos internos em recuperação, né? A ideia de dignidade sendo resgatada, de respeito ao ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, é o que mais impressiona, né, no projeto. Não há nada melhor no apartamento do Hotel Fazenda do que há no quarto do interno, né? Isso me chama a atenção, né? Caminhões, ônibus, veículos a serviço da missão e da missão. Assim, eu fiquei dizendo a Deus e me perguntando como é que isso tudo foi construído em uma década, não é? E quando a gente senta para conversar com o pastor Hildo, a saúde ainda é muito frágil, né? Da semana que eu passei, só encontrei com ele uma vez. Ele estava para ter uma reunião conosco na fazenda, foi à fazenda para nos encontrar, mas teve um problema de saúde, teve que passar por uma intervençãozinha cirúrgicazinha para retirada de cálculos renais, além dos problemas que ele teve durante ou depois da vinda dele aqui. A gente sentou, almoçou junto no domingo com a família dele, e frágil na sua saúde, mas trabalhando para o reino. E a questão é simples, Deus é quem está na frente da obra. A gente aprendeu a confiar em Deus depois de muito apanhar, né? Depois de muito ficar aflito por todos esses recursos, a demanda que surgia, Deus começou a nos mostrar que a obra é dele e que é ele quem faz isso. E quando a nosso trabalho é ficar atento ao que Deus quer fazer e estar disposto a fazer o que ele quer fazer. Esse foi o dado positivo, do qual eu queria trazer para nossa introdução, aquilo que eu queria falar nesta manhã com vocês. O dado negativo, de certa forma, foi ver as igrejas das quais eu tenho familiaridade em Anápolis, inclusive a que eu passei como pastor. De perceber que igrejas, quando focam o seu discurso, o seu esforço e o seu trabalho em prol da necessidade do crente, né, são igrejas que vão por um caminho desastroso, né? Enquanto nós cantávamos aqui os nossos primeiros hinos aqui, os cânticos, onde Cristo é o motivo da nossa adoração, onde Ele é a razão do nosso culto e não as nossas próprias necessidades, não é? Eu
eu ficava aqui louvando a Deus, porque muitas vezes o que a gente viu nas igrejas é um culto centralizado no homem, na satisfação do homem, no bem-estar do homem. E a consequência prática disso na vida das pessoas é pecado. O coração veio meio triste, meio pesaroso de ver o número de pecados, de escândalos, de problemas na vida das igrejas lá daquela região. São igrejas fortes no sentido de atuação. São igrejas que buscam a Deus em oração, mas enfatizam a experiência do homem e não a palavra de Deus. Não sei se vocês me entendem, não é? Nisso que eu quero dizer. Mas quando a palavra de Deus não se torna o grande valor, a grande sacada da igreja, quando a exposição bíblica, quando a pregação bíblica, quando o ensino da palavra não é aquilo que enche os nossos olhos no culto, não é? A igreja corre sérios, mas sérios riscos de andar por um caminho que o final dele é um final desastroso. E na minha avaliação, como alguém que conhece o campo, que esteve no campo, que trabalhou naquele campo, de perceber quanto o ser humano, né, o bem-estar do crente, né, é a coisa que é mais importante, que a igreja, que os sermões, que tudo que é feito visa trazer uma satisfação à alma das pessoas, onde as competições nas igrejas é a igreja que oferece um culto mais interessante para mim, para os meus filhos, não é? Para a juventude, onde há uma programação boa que vai concorrer para atrair o meu filho a ficar na igreja e não que ele seja seduzido pelo mundo, né? Então, quando as coisas são feitas com esse objetivo, não que essas coisas estejam erradas em si mesmo, mas quando a igreja vive para suprir as necessidades das pessoas em primeiro lugar, e não a Deus e a glória dele, a igreja vai por um caminho desastroso, que o final dele sempre é um final de pecado, sempre é um final. Porque, como foi colocado aqui, né, nas nossas exortações, quanto ao nosso coração, quanto às motivações da nossa alma, quando a cobiça toma conta e a gente não aprende o contentamento diante de Deus, isso nunca vai ser saciado. Nunca vai ser saciado. Se tem uma coisa que é muito chocante, até para qualquer pessoa, mas principalmente para aquele público que eu lidei lá, é você dizer que nós não estamos nesse mundo para sermos felizes. Nós estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus. Isso pode implicar em sofrimento. E se não houver da minha parte disposição para sofrer por causa de Cristo, né, então eu não posso me dizer um cristão. Eu não posso me dizer um discípulo. Né? Porque a proposta do Evangelho de Jesus é muito clara para os seus ouvintes. Quem quer vir após mim? Né? Negue-se a si mesmo. Assuma a cruz e siga-me. Essa é a proposta do cristianismo. A felicidade é decorrente da compreensão disso e da obediência à vontade de Deus. Quantas vezes nós não temos dito que a proposta do Evangelho é muito esclarecida para os discípulos no Sermão da Montanha, quando no capítulo 6, no versículo 33, após concluir e arrazoar com os ouvintes, com os seus discípulos, Jesus diz: não andem, não percam a vida de vocês em ansiosidade pelo comer, beber e vestir. Porque as pessoas que não têm Deus é que buscam essas coisas.
As pessoas que não têm no Deus no qual confiam as suas vidas é que assumem o controle das suas próprias vidas e têm no seu esforço, na sua criatividade, na sua força, na sua produção, a confiança para poder ganhar, para poder estabelecer projetos, conquistas e etc. Não é assim com vocês. Porque por mais esforços que vocês façam, por mais empenho que vocês apliquem em algo, vocês não vão obter aquilo que é necessário para saciar a alma de vocês. Então ele expõe para eles a proposta do Evangelho. Coloque todo o seu esforço, toda a sua força, toda a sua criatividade para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, os interesses de Deus. Porque para isso vocês foram criados, para Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas eu acrescentarei a vocês. Eu sei do que vocês têm necessidade. Então, essa é a proposta do Evangelho. E por incrível que pareça, o pecado ou a queda do ser humano é marcado pelo fato de que nós tomamos de Deus o controle da nossa vida e nos tornamos o nosso próprio Deus. Dizemos, eu vou dar conta da minha vida, eu vou resolver os meus próprios problemas, eu vou ser senhor da minha própria subsistência, eu vou com a minha própria força, esforço e capacidade que veio não sei de onde, veio de mim mesmo, né? Essa é a mentalidade humana, né? Eu vou prover os recursos para a minha vida, eu vou ser dono da minha história, eu vou tomar as minhas próprias decisões, eu não preciso de Deus. Eu me basto, eu sou o meu Deus. Foi exatamente isso que Satanás introduziu no Éden. Foi essa proposta que ele deu ao homem. Vocês serão os deuses ou os donos da própria vida de vocês. Vocês serão como Deus. Ele não presta contas a ninguém. Ele não está submisso a ninguém. E vocês estão submissos a ele. Vocês prestam contas da vida de vocês a ele. Deixem disso. Assumam o fato de vocês serem donos da própria vida de vocês. Vocês não precisam de Deus se vocês comerem do fruto da árvore da vida, e Deus sabe disso, por isso que ele proíbe vocês disso. Essa é a proposta de Satanás no Éden. E foi isso que seduziu o homem. A mesma sedução que levou Lúcifer a cair. Querer assentar-se no lugar de Deus. Querer ser Deus, dono da sua própria vida. Submeter as outras pessoas a si. E nós vivemos dessa forma por causa da natureza pecaminosa que se instalou sobre nós. É isso que é pecado. As outras coisas são consequências do pecado. A imoralidade, o vício, a embriaguez, a droga, o viver de forma desordenada são simples consequências disso. São demonstrações claras de que essa não é a proposta que traz ao homem paz e felicidade. Não são conquistas, quer sejam amorosas, não são conquistas materiais, não são conquistas intelectuais, profissionais, seja lá o que for, que vai trazer à alma do homem satisfação e preenchimento. A única coisa que traz à alma do homem contentamento, satisfação e preenchimento é quando ele abre mão disso e entrega-se a Deus. E o que nós percebemos? Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que centraliza na satisfação do ser humano, que foca como objetivo a satisfação do ser humano, vai somente alimentar nele a natureza pecaminosa. Isso, inclusive, no culto, na vida religiosa e na proposta de uma igreja. Então, nós não estamos aqui, nós não existimos como igreja para a sua felicidade. Nossas programações,
O assunto, o tema das nossas mensagens do púlpito dessa igreja não pode ser a sua satisfação. Não pode objetivar isso. Só pode objetivar uma coisa lícita: Deus, seu ser, sua soberania, o seu senhorio, a sua santidade, expressa, revelada na palavra. Porque é isso a única coisa que pode trazer à alma do homem satisfação, saciar a sede espiritual que existe no homem. Quando o homem compreende a grandeza de Deus e se submete a essa grandeza. Quando o homem ajusta a sua vida à vontade de Deus e não à sua própria vontade. Quando o homem sonha os seus projetos não para a sua felicidade e realização pessoal, mas para agradar aquele que o criou e que o amou e que o redimiu na cruz. A minha vida precisa ser voltada para fazer a vontade de Deus. E aí a gente vê pessoas com argumento em destruir a sua própria família, dizendo: eu não estou feliz com a minha esposa ou com o meu marido. Eu não estou feliz com o meu casamento. Não é? E eu preciso me libertar dessa infelicidade. Não é? Aí você percebe que a motivação é a minha felicidade, eu como centro do universo. E aí quando a gente compreende o que o apóstolo Paulo ensinou acerca do que é a vontade de Deus para um homem e uma mulher num relacionamento de casamento, é dizer para o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se deu por ela, morreu por ela, não é? A prioriza, não é sensível a ela, não poupou o sofrimento de abrir mão da sua própria grandeza, divindade. Ele abandonou a glória, se fez carne, se humilhou até a morte de cruz por amor à igreja. Se Cristo viesse a optar pela felicidade, ele não se tornaria homem, ele não precisaria se submeter a isso. Mas ele fez por amor. Então, aí chega a palavra de Deus e diz: marido, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. O apóstolo Paulo usa outra expressão dizendo que nós, os amigos do noivo, aqueles que foram separados por Deus para cuidar dessa noiva até que o Senhor volte, nós nos tornamos lixo do mundo. Nós nos tornamos pobres para enriquecer vocês, igreja. Não é? Assim como Cristo fez na cruz, se tornou pobre, abriu mão para a felicidade da igreja. E é nisso que a gente sustenta a tese de que nós não estamos nesse mundo, nós, os seres humanos, para a nossa própria felicidade. Na nossa perspectiva. Entendam isso. Não é? Nós estamos para fazer o outro feliz. Considerai o outro melhor ou superior do que a você. Viva para servir. Quando os discípulos disputavam entre eles quem deles era o melhor no reino dos céus, quantas vezes o Senhor chamou a atenção para dizer: vem aqui, coloca uma criança no meio de vocês. Quem não for como uma criança, sem essas pretensões que vocês têm entre vocês, jamais entrará no reino dos céus. Né? Quem quer ser o maior é aquele que serve. Se tem uma coisa que, na Missão Vida, parece-me que ninguém nunca não me disse isso, mas as imagens mais marcantes entre eles é o samaritano cuidando de alguém morto e desfavorecido no caminho, que foi assaltado, que apanhou, que estava sem nada, e foi lá e parou e cuidou e curou seus ferimentos e investiu seu próprio dinheiro para colocá-lo num lugar para ser cuidado enquanto ele se recuperava. Essa é uma figura muito forte nele, na missão. E a outra figura muito forte é o fato de o que Jesus fez com seus discípulos de lavar os pés. Uma das coisas que eles fazem é quando acolhem uma pessoa na rua e que está disposta a se recuperar, é levar essa pessoa para casa e eles mesmos, né, dão banho na pessoa, lavam os pés da pessoa, corta o cabelo da pessoa, faz a barba da pessoa,
providencia uma roupa para a pessoa, lhe resgata a dignidade. E do maior ao menor, estão dispostos a fazer isso com uma pessoa suja, que há 6 meses, 1 ano, não sabe o que é um banho. Né? Muitas vezes cheio de chagas e feridas mesmo, em decorrência da falta de higiene. E se submetem a isso. Porque entendem, não é porque é para fazer obra de caridade, ou para fazer boa obra, ou para tentar barganhar de Deus alguma coisa. É pelo simples fato de saber que foi isso que Deus fez conosco. Nos pegou na nossa miséria, na nossa sujeira, no nosso pecado, né? E nos redimiu. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Para ensiná-los, se eu fiz isso e eu sou quem sou, vocês também precisam fazer isso com as outras pessoas. Isso é forte, isso é emblemático, isso está presente nos quadros, nas obras de arte, nos mosaicos que há em todo lugar na missão. Né? O samaritano que para as suas atividades para atender alguém desfavorecido, caído num caminho, e Jesus, sendo quem é, se submetendo a lavar os pés dos seus discípulos como um criado, para ensiná-los, se eu fiz isso a vocês, e sou eu quem sou, então vocês têm que fazer o mesmo com as outras pessoas. Um dos lemas da Reforma Protestante mais marcantes é dizer que uma igreja reformada, que acabou de ser reformada de uma cultura medieval completamente distante, distorcida e destoante com a palavra de Deus, é uma igreja que resgatou a palavra de Deus como somente suficiente. É uma igreja que resgatou a cruz de Cristo e o seu sacrifício somente como suficiente. É uma igreja que entendeu que não é absolutamente por méritos, mas somente pela graça manifesta na cruz que o homem é salvo. É uma igreja que busca somente fazer a vontade de Deus, da glória de Deus. Esses são os lemas da reforma. Só Cristo, só a Escritura, só a graça, só a fé, só a glória a Deus. E essa mesma igreja que resgatou todas essas coisas que foram postas de lado durante séculos e que levou a igreja ao erro, levou a igreja a um padrão somente de moralidade, que nem era praticado porque o homem na sua força não tem condições de cumprir isso. Uma igreja de aparência, uma igreja mística, uma igreja que pagava pelo perdão dos pecados. Quando foi resgatada para essas coisas, após sentar a última estaca, os reformadores levantaram uma tese, dizendo que essa igreja que acabou de ser reformada precisa estar se reformando. Por quê? Porque a tendência nossa, como seres humanos caídos, é nos desvirtuar, é nos desviar. É por isso que Paulo aqui está chegando para a igreja em Corinto, dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa mesma igreja de Corinto, uma igreja que vivia numa cidade litorânea, comercial, onde era uma rota, todo mundo que ia para todo lugar passava pelo porto da cidade em Corinto. Era uma cidade estratégica, central para o mundo, onde todas as embarcações chegavam. E quando, por ser importante, por ser uma cidade comercial, por ser uma cidade que acolhia por um tempo, por um período temporário, turistas, comerciantes, gente que estava andando pelo mundo, evidentemente proporcionava entretenimento, proporcionava prazer, proporcionava pecado. Era uma cidade imoral, era uma cidade onde a prostituição era oferecida para as pessoas, o prazer, a diversão. Assim como todo grande centro urbano concentra essas coisas.
Onde há concentração humana, há concentração de pecados. E Corinto é uma cidade assim. Foi alcançada pela graça do Evangelho. Pessoas se converteram. Pessoas tiveram suas vidas transformadas. Mas quando nós relaxamos em observar a nossa vida, em atentar para o nosso coração, em viver segundo os ditames da palavra de Deus, aí a gente se acomoda e o pecado começa a aparecer. Uma igreja que foi redimida começa a manifestar o comportamento anterior, vicioso, cíclico e pecaminoso na sua vida prática de igreja. Isso é muito comum. Ninguém se espanta com isso, né? Eu vim de uma congregação, de um trabalho feito num bairro, entre jovens que viviam uma vida louca, dissoluta e geralmente envolvidos com drogas. Qual era o nosso maior problema depois, quando essas pessoas se convertiam e viviam a vida da igreja? Eram quedas, eram vacilos desses jovens nas drogas. Eram gente que veio de uma vida desregrada sexualmente e caíam em pecados sexuais. É natural, é comum isso acontecer. Vieram disso e até vencer, né, o comportamento cíclico e vicioso desses pecados que se instalam na vida do homem, eles vão incorrer em quedas. Qual é o maior problema das pessoas que estão em recuperação numa missão vida da vida? É voltar às ruas. É o porco voltar ao próprio vômito. É ter uma crise e encher a cara de novo de bebida. Né? E aí ter que buscar essa pessoa que caiu para trazê-la de volta. Acontece. Né? Por quê? Porque são os pecados que marcam a existência de um determinado grupo de pessoas. Onde há o relaxamento, a frouxidão, onde não há a palavra de Deus na consciência do homem, a tendência é o pecado se estabelecer. Uma igreja, por mais zelosa que seja na exposição da palavra, numa vida santa e ética, onde bate por isso, se passar um tempo sem bater nessas questões, a tendência do coração humano, largar da sua própria sorte, é voltar para o pecado. É se acomodar na vida espiritual. Uma das coisas que eu perguntei ao pastor Hildo, e na época que eu era pastor em Anápolis, quando surgiu lá a igreja da Missão Vida, a gente ficou um pouquinho, os pastores, né, meio preocupados. O pastor Hildo se propõe a ter um trabalho, uma obra, em que é uma obra de recuperação de pessoas que viviam na mendicância, na rua, e recuperar essas pessoas e devolver à sociedade, devolver à igreja. Ou encaminhar a pessoa para uma igreja, e agora está montando uma igreja da missão, então vai virar uma denominação, então é uma preocupação. E preguei na igreja da missão, no domingo de manhã e de noite. E a resposta foi clara para mim, ao ler o livro e a conversar com o pastor Wildo com relação a isso. Ele disse: Cláudio, por incrível que pareça, eu era da igreja cristã evangélica, que é congregacional aqui na nossa região, e eu fiz parte dessa igreja a minha vida toda, né? E quando os primeiros recuperados estavam comigo, e no começo aconteceu assim, ganhei uma pessoa para Cristo, era incomodado de falar o evangelho, me aproximar dessas pessoas, me aproximei, me tornei amigo de um deles, levava leite e pão para ele toda manhã, quando passava antes de ir para o trabalho, pegava de 8h30, então passava lá de 7h30, ficava com ele 1 hora, conversando, ouvindo, evangelizando, falando de Jesus, levando pão para ele, demonstrando o amor de Deus de forma prática para eles, até um dia que eu fui lá, depois de uma noite fria, e quando fui acordá-lo de manhã, ele não estava morto, morreu durante a noite. Isso me abalou de forma tremenda. Foi isso que me moveu a alcançar essas pessoas, a ouvir as suas histórias, a ver que não são apenas pessoas vagabundas que optaram por essa vida, mas alguma desgraça aconteceu na vida dele, algum trauma levou ele a isso. E aí ele depois se perdeu no caminho e não sabe mais voltar, não tem coragem de procurar família, porque está numa vida tão indigna que eles não querem passar a família por um vexame, uma vergonha, e ficam na rua e se acostumam com isso. E são pessoas sem esperança. Então eu comecei a trabalhar, e quando começou a vir os primeiros frutos, né, eu não tinha nem onde botar essas pessoas. Procurei as casas de recuperação, mas vi que no Brasil não tem casa de recuperação para mendigo, ou não tinha na época. Só tinha para viciado em drogas, só tinha para isso. Então o que é que eu faço com essas pessoas? Né? E aí os primeiros frutos, ele disse, eu peguei o meu salário, eu trabalhava na prefeitura e trabalho até ainda funcionário público,
E comecei a pagar uma pousada, um hotel para eles ficarem. O número foi crescendo porque eu pegava essas pessoas recuperadas e ia fazer o trabalho, ensiná-las a fazer o trabalho de recuperação para outras pessoas. Íamos evangelizar à noite, íamos levar uma sopa, um pão, aí a coisa já começou a ficar... E aí as pessoas viam pessoas que eram da rua e estavam recuperadas, bem aparentes, e levando o evangelho para eles, eles também queriam se recuperar. E começou um chamar outro, a ponto de eu ter 10 pessoas. E eu não tinha onde botar essas pessoas. E todo o meu salário estava indo embora nisso. Até que um deles disse, pastor, por que a gente não tenta alugar uma casa, fica mais barato e bota todo mundo dentro da casa? Então vamos fazer isso. E aí começou aí o trabalho. Eu levava essas pessoas para a igreja no domingo, para tentar reintegrá-las à vida de comunhão, à vida com a igreja. Mas a igreja não recebia essas pessoas. Eu sentava no banco com eles e o pessoal saía de junto. Eles não eram maltrapilhos, a gente conseguia roupa para eles, eram limpinhos, feitos a barro, mas as pessoas sabiam que eles eram mendigos e não queriam, a ponto de chegar um dia, reuniu-se os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, e botou uma faca no pescoço do pastor. Ou são os nossos filhos e famílias, ou são esses mendigos aqui. E eu disse, eu tive que fazer uma igreja para eles. Porque eles não eram acolhidos na igreja. Eu não fiz isso porque eu quero criar uma denominação. Eu fiz isso porque eu não queria que eles passassem pelo constrangimento que estavam passando. Quando a gente perde a percepção e a sensibilidade de que nós fomos resgatados para servir a Deus e não para o nosso próprio bem-estar, nós nos tornamos assim, religiosos, moralistas. Por isso que Paulo está dizendo aqui, examine-se o homem a si mesmo. Por quê? Porque a igreja de Corinto, cada um estava tomando a sua própria ceia. Cada um que levava, porque naquela época não era assim não, como a gente tem hoje. A gente não tinha uma igreja arrumadinha, com ar-condicionado, com sistema de som bom, não é? Limpinha, com os negócios todo bonitinho aqui. Eles não tinham isso até o quarto século. Eles se reuniam em descampados, em lugares, e eram perseguidos. E então, eles se retiravam para descampados, para lugares mais distantes. Cada um levava a sua comida para passar o dia lá, o dia do Senhor, para celebrar a ressurreição do Cordeiro. E aí, então, no momento de comunhão deles, eles celebravam a ceia. Todo mundo trazia o pão, todo mundo trazia o vinho que trouxe, né? Como dizia o pastor, o professor Paipa, o bigode lá do Greenville, do presidente do Greenville, ele dizia que se reconhecia um cristão, eles não tinham nem Bíblia naquela época, né? Porque no pergaminhos não tinha Bíblia como a gente tem, se reconhecia um cristão por um saquinho de pão e uma garrafa de vinho. Esse era um cristão. Pode seguir ele que ele vai se juntar com outros na igreja, né? Porque era assim que eles faziam nos primeiros séculos. O pão e o vinho. Cada um levava o seu, juntava todo mundo junto e participavam daquele momento de comunhão. Ouviam uma palavra de Deus, oravam, cantavam louvores a Deus e participavam de comunhão. Mas o momento mais sublime, um dos momentos mais sublimes na vida da igreja, é a mesa do Senhor. São duas coisas que as igrejas da Reforma Protestante resgataram, né? O catolicismo desvirtuou a mesa, se tornando ali um sacrifício presente, né? Pelo milagre feito por mãos de um sacerdote. O pão se tornava o corpo do Filho de Deus. E então a Reforma resgatou isso, dizendo que a palavra foi esquecida, não havia mais pregação, não havia mais ensino bíblico, a não ser uma homilia, né? Então resgatou-se a centralidade de um púlpito. Por isso que vocês veem que um púlpito está no centro da maioria das igrejas evangélicas ou num lugar de destaque, nas igrejas reformadas, né? No lugar alto, no lugar onde todos possam olhar e ver, porque ali é a palavra de Deus, é Deus falando. O profeta, o pastor, o pregador, é a boca de Deus falando ao povo. Esse é o conceito reformado. E a mesa do Senhor também no lugar de destaque, no centro, porque é lá que se celebra, que se relembra o preço que foi pago pelo nosso resgate e pela nossa salvação. Então, são os pontos centrais numa igreja reformada, né? Protestante, né? Um púlpito onde é a voz de Deus e a mesa onde o sacrifício de Cristo é relembrado, para que a gente não esqueça do preço que foi pago pela nossa salvação e da nossa condição humana. Quando esquecemos isso? Quando a palavra de Deus não é mais palavra de Deus. E quando a ceia do Senhor não tem o sentido que ela tem.
E vejam bem que é uma verdade aqui, a gente sempre bate nisso. Essas coisas podem se perder com muita facilidade. O sentido dela, elas podem se tornar algo muito mecânico. Porque muitas vezes a gente pode vir para a igreja para ouvir um homem falar, um pastor falar. Ah, eu gosto do pastor fulano de tal, ele até fala bem, né? Mas eu não gosto do pastor ciclano, porque ele não fala como o outro fala. Quando são esses os nossos valores, ou aquilo que atrai para a gente um culto, a gente está equivocado. Né? Eu devo vir ao culto não para ouvir o pastor fulano ou o pastor ciclano, eu devo vir ao culto para ouvir Deus falar ao meu coração. E devo pedir sempre a Deus, Senhor, tem misericórdia da fragilidade do fulano. Porque ele é o pastor que o Senhor colocou sobre nós, mas ele não é competente, ele não é excelente. Porque se você começar a ouvir o homem como excelente e competente, você está começando a transferir para o homem aquilo que é devido a Deus. Então tem misericórdia do pastor, fala por boca dele, enche esse homem da tua palavra, ajuda-o a ter a iluminação necessária para pregar de forma prática, para que a gente ouça a tua voz e não a voz de um homem. Tem que ser esse a minha motivação. Né? Quando a gente perde essas coisas de perspectiva, a gente vem para a igreja mecanicamente, a gente vem para a igreja por causa dos irmãos, a gente vem para a igreja porque eu gosto da minha igreja. A gente vem para a igreja no dia da Santa Ceia sem temor no coração. É isso que estava acontecendo aqui aos Coríntios. Perderam essa perspectiva. E Paulo está relembrando eles a isso. Vocês têm se ajuntado, irmãos, não para melhor, não para edificação, e sim para pior. Não para receberem de Deus graça e bênção, mas sim juízo. E Paulo argumenta porque ao virem para a mesa do Senhor, cada um toma o seu próprio pão. Cada um fica medindo se o meu pão foi comprado numa padaria melhor do que a do outro. Se o meu pão é fresquinho, comprei hoje de manhã, ou se o outro trouxe um pão de ontem. Eu não quero comer o pão borrachudo dele. Eu quero comer o meu pãozinho torradinho. Então, quando essas coisas começam a tomar lugar, né, não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando, é o argumento de Paulo. Vocês tomam a própria ceia de vocês. E vocês se ajuntam não para melhor e sim para pior. Há quem se constranja no meio de um momento que deveria ser de alegria, de comunhão, de celebração do corpo de Cristo. Há gente que não tem condições e fica constrangido de não querer lançar mão do pão porque percebe esse tipo de atitude de outras pessoas. Tem pessoas que trazem melhor porque tem melhor condição e não querem dividir com aquele que tem menos condição. Tem gente que chega ao cúmulo de se embriagar, porque trouxe um bom vinho e quer tomar o bom vinho dele todo. E Paulo diz, não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando. Vocês não estão se juntando para melhor e sim para pior. Vocês estão envergonhando o corpo de Cristo. E por isso que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Examine os motivos de sua alma e do seu coração por causa da nossa tendência constante, né, de se corromper, de pecar, de se desviar da graça de Deus. O apóstolo Paulo compartilha isso quando escreve aos Romanos, gente, eu sei o que eu amo e o bem que eu quero, mas quando me disponho a fazer o bem, encontro dentro de mim uma lei que guerreia contra a minha consciência e me inclina para fazer o mal, que odeio. Então eu vivo esse conflito dentro de mim. Você vive esse conflito dentro de você. Você é um crente, regenerado, resgatado pela graça de Deus. Habita em você o Espírito Santo. Você ama o Senhor. Você quer fazer a vontade de Deus, mas você lida com a natureza caída e pecaminosa ainda existente na sua vida, que só será de fato eliminada e vencida quando você partir para a glória ou quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto não, existe essa luta, essa guerra, esse confronto dentro de mim e de você. E basta que a gente dê uma relaxada na nossa perspectiva de fazer a vontade de Deus e de praticar a sua palavra, para a gente ver essa natureza se manifestar na gente. É por isso que a Bíblia diz, Paulo escreve aos seus leitores, dizendo, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Eu preciso
Na minha caminhada, como igreja, como indivíduo e como família, querer ser um imitador de Deus. Como um filho imita pai. Como o filho quer se parecer com o pai. Assim devo eu querer me parecer com Deus, imitá-lo na sua santidade, no seu ser, nas suas coisas. O apóstolo Paulo, tratando com outros líderes e com a igreja, chama para ele a responsabilidade da liderança, dizendo: sede meus imitadores, assim como eu tenho procurado ser imitador de Cristo Jesus. Pedro, quando escreve à igreja, falando em nome de Deus, citando o Antigo Testamento, diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Doutra feita diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Então, procurar ser perfeito como Deus, procurar ser santo como Deus, procurar ser um imitador de Deus como um filho amado, deve ser o alvo da vida de um crente. O que isso significa? Ser perfeito não é você achar que você é melhor do que as outras pessoas, mas é você ter como objetivo na vida ter o caráter de Cristo Jesus. Ser um imitador de Cristo Jesus. Eu quero ser como Ele. Ele é o meu herói. Ele é o meu ídolo. Ele é o meu guru. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus. Eu quero ser como Ele. Eu não quero ser como aquele cantor de rock. Eu não quero ser como aquela atriz. Eu não quero ser como aquele modelo. Eu quero ser como Cristo. Esse é o alvo da minha vida. Ter atitudes que Ele tem. Né? Diz a Bíblia: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Né? Isso é buscar ser perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus. Isso é buscar a santificação, a santidade como Ele é santo. Né? É o meu objetivo na vida. Se o meu objetivo na vida não é esse, eu preciso me examinar a mim mesmo. É isso que Paulo está dizendo. É a conclusão que ele chega quando percebe esses desvios, essas tendências aos desvios, à acomodação na religião. Porque quando, por exemplo, eu começo a perceber, chegou uma pessoa na igreja que eu não acho tão digna, é um mendigo, é uma prostituta, é um travesti, chegou aqui na igreja e eu, vou me afastando porque eu não quero me misturar. Se eu tenho essa perspectiva, se esse tipo de sentimento vem ao meu coração, eu preciso examinar a mim mesmo. Porque a maior verdade, como naquele mosaico estava lá na Missão Vida, aqui nesse lugar, do presidente aos internos, todos nós estamos em processo de recuperação. Todos nós, como nós já temos visto aqui na exposição do Sermão do Monte, a primeira coisa que uma pessoa precisa saber para herdar o reino dos céus é reconhecer o seu real estado de miséria. Se eu não me acho tão miserável como outra pessoa, se eu acho que eu tenho alguma coisa que é superior aos outros, eu estou equivocado. Se eu me encontro hoje num estado melhor, num processo mais avançado de recuperação, de santificação, é somente e somente pela graça de Deus. Não é porque eu sou melhor, é porque a graça de Deus tem se demonstrado abundante na minha vida. E eu deveria ser grato a Deus, e não ser orgulhoso, e não me comparar melhor ou me achar melhor do que outras pessoas. Mas é graça, do começo ao fim. Por isso, diz Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós estamos agora num contexto de como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, está diante da mesa do Senhor. E Paulo diz, para participar dela, você precisa participar com a motivação correta, com o conceito correto, e se aproximar dela com essa consciência. Que você é um resgatado, é um redimido. Ninguém pode participar dela se não tiver consciência de que foi salvo pelo sangue de Cristo.
Por isso que nós enfatizamos isso. Para que você possa participar da mesa do Senhor, você precisa ser uma pessoa comprometida com Cristo. O que é uma pessoa comprometida com Cristo? É uma pessoa boa, que faz obra de caridade? Não. É uma pessoa que reconheceu o seu real estado de miséria. E viu na cruz de Cristo, no sacrifício dele, a suficiência para resgatar da sua condição de miserável, de pecador. Então, se você foi transformado por essa verdade, se você confessou isso diante de Deus, e se você crê fielmente na suficiência do sacrifício de Cristo para tirar você do estado de miséria e lhe resgatar para um estado de graça e salvação, então a mesa do Senhor é para você. Venha, participe, porque ela é um meio de graça que lhe dá renovo espiritual, que lhe dá prazer espiritual e que lhe dá força de santificação. É meio de graça, singular e especial. Porque Cristo se faz presente de forma muito mais presente do que qualquer outro momento da vida. É por isso que alguns segmentos do cristianismo confundiram isso com a presença física de Cristo. E que a teologia reformada diz, não, não é presença física de Cristo, é presença espiritual. E é uma presença não igual, não comum, como em qualquer outro ato da vida. Cristo, de forma misteriosa, se faz presente na ceia do Senhor. A presença espiritual de Cristo está nos elementos da ceia do Senhor, quando ele declarou, isso é o meu corpo que é dado por vós. Comei em memória de mim. Traga, e a coisa mais importante da reforma protestante, é que nesse momento, nesse ambiente de adoração, de antever o gozo da glória dos céus, eis aqui o momento onde a gente come do Salvador, come e bebe do corpo e do sangue do Senhor, em comunhão íntima com Ele. E ele diz, isso vai ser feito aqui na terra, até que naquele dia que seja feito plenamente nos céus. E todas as vezes que você se reunir para celebrar solenemente o culto que eu requeri do povo de Deus, vocês vão participar da ceia para lembrar do preço que foi pago pela santificação de vocês, para que vocês não percam de perspectiva, para que vocês não se desviem, não se enamorem do mundo, para que vocês não percam de perspectiva a necessidade de examinar-se a si mesmo. E depois de examinar a si mesmo, perceber o que precisa ser confessado, o que precisa ser deixado, vocês então participem de forma digna. Porque quem participa sem discernir o significado disso, come e bebe juízo para si. Mas quem consegue discernir, relembrar, cair em introspecção, reconhecer a sua natureza pecaminosa e confessar a Deus isso, e ter dele graça, participa para edificação e para crescimento espiritual. É por isso que a ceia do Senhor existe. É por isso que ela deveria ser celebrada todas as vezes que a igreja se reúne para cultuar a Deus. Porque, concordem comigo numa coisa aqui, né? Esse é um problema histórico que um dia eu creio que a gente precisa corrigir enquanto igreja. Pelo peso e o valor do significado da ceia, da presença espiritual, de forma especial de Cristo no meio da igreja, as pessoas, quando estavam reformando a igreja na idade medieval, os teólogos disseram, não, o povo não está pronto para participar disso. A gente precisa reeducar o povo na palavra, na pregação. Santificar o povo para poder, então, esse povo estar pronto para participar da ceia, porque senão eles vão trazer juízo sobre eles. E nós temos responsabilidade sobre isso. Se eu sei que o fulano vive uma vida descomprometida com Deus, eu não posso ministrar a ele a ceia. Era essa a consciência dos reformadores. Porque se eu fizer isso, eu estou sendo irresponsável com ele. Porque eu estou trazendo sobre ele juízo. É por isso que Calvino e Farel foram expulsos de Genebra, porque eles disseram, não, você não pode participar da ceia. E quando eles começaram a fazer isso, algumas pessoas da Câmara da cidade, pessoas importantes, começaram a ser
barradas. Não, você tem ido à casa de prazer e de prostituição que tem na cidade. Você não pode participar da ceia do Senhor. O que é isso? Você é louco, né? E eles disseram, não, o que é isso? Você quer me passar em constrangimento público? Não quer me servir a ceia do Senhor? Ele disse, não, você não pode fazer isso. Se guarde, olha o que a palavra de Deus diz, tal. E aí começaram a haver perseguição contra eles, e eles foram expulsos do pastorado da cidade. Depois de alguns anos, depois de 2 anos, mandaram chamar de volta. Mas era o peso sobre eles. Eles disseram, a gente não pode colocar a ceia todos os domingos, porque esse povo ainda não está pronto para isso. E começaram a colocar a ceia de 3 em 3 meses, até preparar a igreja. O sentido disso é que eu deveria viver a minha semana na expectativa daquele dia chegar, do dia do Senhor. E devia sondar o meu coração antes de chegar no culto. Eu devia em casa me preparar. O sábado para os reformados era uma preparação para o dia do Senhor. Então eles passavam um dia sondando o coração. Todos os dias eu deveria, ao final de um dia de trabalho, um dia de labuta, parar diante de Deus para ver o que é que eu fiz de errado nesse dia, o que é que deixei que o meu coração pensasse, minha mente divagasse, minha boca falasse, minhas atitudes demonstrassem. Senhor, se há em mim algum caminho mau, me perdoe, guie-me. O Senhor nos ensinou isso na oração do Pai Nosso, na oração dominical, de que nós deveríamos diariamente, não somente pedir a Deus o pão, o sustento diário, mas pedir a Deus perdão pelos pecados que nós cometemos diariamente. Mas isso era tão sério na vida devocional de uma pessoa que temia Deus, que ele não somente fazia isso todo dia, mas no final da semana, que antecedia o dia do Senhor, ele sondava o seu coração para chegar diante da mesa do Senhor sem nenhuma culpa. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui: examine-se o homem a si mesmo, para que vocês não comam juízo para vocês. Para que Deus não, em vez de abençoar, colocar a sua mão abençoadora, colocar a sua mão de juízo sobre vocês. Então, por que a ceia do Senhor todos os domingos era ordenada por Jesus? Para que o povo de Deus relembrasse do sacrifício que foi feito. É para que o nosso coração pecaminoso não se acomode no pecado. É para que a gente não ache que a gente não comete pecado, que a gente é melhor do que outras pessoas. Porque a tendência natural do coração da gente, quando se não prega a palavra advertindo a gente a santidade, é que a gente dê uma relaxada, a gente se acomoda. E a gente começa, o coração da gente é terrível, começa a construir o conceito de que eu vou para a igreja, de que eu participo da igreja, de que eu dizimo na igreja, de que eu faço os meus cultos domésticos em casa, de que eu oro antes de dormir nas refeições, então eu sou uma boa pessoa. Tem gente que não faz isso, e eu começo a dizer assim, eu sou mais espiritual do que o fulano que não faz isso. Eu estou começando a ter, os meus filhos não estão enfrentando nenhuma crise espiritual, não estão vivendo problema nenhum. O filho de fulano está desviado. Então, minha família é melhor do que a família de ciclano. Esse mecanismo pecaminoso existe na gente. E começa a emprestar para a gente alguma coisa que a gente se compara com os outros se achando melhor. A gente nunca se compara com os outros achando a gente pior. Mas sim sempre buscando alguém que está numa situação mais desfavorável que a nossa para emprestar para a gente um sentido de que a gente está bem. Quando a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Quando a Bíblia diz, olha para aquele publicano que se comparou com o fariseu, que se comparou com o publicano e disse, Senhor, eu te dou graças porque eu sou melhor do que aquele homem. Eu dou dízimo, eu jejuo, eu oro. Eu não roubo ninguém. E Deus diz, esse homem não saiu dali justificado, ele não entendeu a graça do Evangelho. A religião dele é meritória, o coração dele é tendente a isso e ele não consegue perceber isso. É por isso que Paulo está dizendo, examine-se o homem a si mesmo, para então comer do pão e beber do cálice, para perceber a pecaminosidade que existe na nossa alma. Porque o problema não são os pecados grandes, cabeludos, que geralmente a gente chama eles para nossa defesa, né? Eu não tenho matado ninguém, eu não tenho
adulterado, eu não tenho feito nada de errado, eu estou vivendo a minha vida correta, eu pago meus impostos em dia, eu trabalho de forma honesta, de forma digna, eu tenho família, eu vivo para a igreja e para casa, para o trabalho, eu não faço nada de errado, então eu sou melhor que as outras pessoas, não é possível. E a Bíblia diz, meu filho, se você vive nisso, é fruto da graça de Deus. Porque se você botar em você o mérito dessas coisas, você se equivocou na vida. Até pensar isso, até permitir que isso se instale no seu coração como mérito pessoal, é pecado. É pecado. São as marcas da atitude de Adão, da queda. De você dizer, eu sou bom, eu sou merecedor. E quando não, aí a gente testa a nossa vida espiritual quando os problemas batem à nossa porta, quando a doença chega, quando a crise financeira chega. E aí a gente começa a reclamar de Deus, dizendo, Senhor, eu sou fiel, eu dou dízimo, eu vou à igreja. E por que o Senhor permite que essas coisas se instalem na minha vida? Que essas coisas batam à minha porta? Não deveria o Senhor me abençoar por ser um crente bom? E aí é onde a gente testa, de fato, a pecaminosidade da nossa alma. Eu louvo a Deus quando percebendo alguns comportamentos, tropeços na vida de outras pessoas, não louvando a Deus pelos tropeços delas, mas de olhar para a nossa igreja e de dizer, Senhor Deus, os jovens da nossa igreja são meninos crentes, são moças sérias, porque a gente não lida com escândalos. Senhor Deus, os casais da nossa igreja são gente que ama o Senhor, que tem procurado andar na Tua palavra, porque a gente não vê casamentos se desfazendo. Eles procuram, nas suas crises, fazer a Tua vontade. Senhor, os líderes da nossa igreja são homens de Deus. A gente vive momentos de estabilidade, de paz. Temos buscado fazer a Tua vontade, ser produtivos. Não somos perfeitos em hipótese alguma, temos muitas coisas a rever, a melhorar, a repensar, a arrepender. Mas tudo isso são sinais da graça. Não é porque somos melhores do que outros, é graça. E devíamos dar graças a Deus por isso. Porque talvez estemos trilhando no caminho certo. De expor a Tua palavra, de advertir os crentes à santidade, ao cuidado com a sua vida, a pecaminosidade do seu próprio coração. Ter cuidado com isso, não se esquecer disso. Educar os filhos e confiar na educação que a gente dá, mas não deixar de supervisionar suas vidas, porque eles são filhos. De ajudá-los a tomar decisões certas, de perceber alguma coisa que esteja se acomodando na vida deles para chamar a atenção, para que eles não relaxem na sua vida devocional com o Senhor. Do enfrentamento dos valores na universidade, no trabalho, na competitividade, não ganhar dinheiro. Cuidado, filho, ganha dinheiro, sirva a Deus, mas aplique o que você tem conquistado para a glória de Deus e para o reino de Deus e para a honra de Deus. Faça a coisa certa, viva a sua vida para Deus. O protestantismo ainda hoje é acusado de ser uma religião que estimulou o capital. Não, estimulou o trabalho, estimulou a produtividade, estimulou que todo mundo é igual para poder produzir na vida e ter conquistas na vida, mas estimulou a dizer que faça tudo isso para a glória de Deus, aplique para a glória de Deus. Não ajunte em celeiros como se você pudesse levar a vida após essa vida, isso. Aplique no reino, seja um rico de boas obras. Como dizia, se não me engano, John Wesley, né? Que dizia, trabalhe muito, ganhe muito e invista muito no crescimento do reino de Deus. Era essa mentalidade protestante que tirou o homem de uma condição de camponês sem poder sair disso,
para dizer não, todos os homens têm condições, recebendo educação e igualdade, de avançarem na vida, de produzirem na vida, de serem melhores cidadãos. E por isso que os países protestantes cresceram na educação, cresceram financeiramente, desenvolveram mais do que outros países que se tornaram ainda medievais, na concentração de riqueza na mão de poucos. Claro que há os desvios de um sistema assim, claro, por causa da pecaminosidade do coração humano. Mas a ênfase da palavra de Deus é essa. E aí a gente aprende algumas lições para a gente encerrar aqui com vocês. A necessidade de se pregar a palavra de Deus com fidelidade, a expondo como ela é, palavra de Deus. Não criatividade de pregadores. O trabalho de um pregador é um trabalho braçal. Buscar no texto aquilo que o Espírito Santo estava orientando o autor sagrado a ensinar à igreja da sua época, mediante o contexto e o problema que eles viviam. Se debruçar no texto para conhecer as línguas originais, a ponto de conhecer o sentido das palavras e das expressões e da frase colocada. Buscar o sentido original da revelação, porque um texto não tem vários sentidos, tem um sentido. Pode ter várias aplicações à vida, mas um sentido, uma lição. Porque foi escrita para um contexto, para uma realidade concreta, imediata. O trabalho é um trabalho braçal, não é um trabalho de criatividade. É um trabalho de conhecer o contexto, de conhecer o sentido do texto, e aí ele precisa dominar as línguas originais, ele precisa dominar uma boa hermenêutica, princípios de interpretação correta da Escritura, para poder então montar com clareza o que vai pregar, o que vai ensinar, como palavra de Deus e não como palavra sua. E aí então fazer as aplicações necessárias para a vida da igreja. E disso aqui, meu filho, é trabalho braçal, é esforço humano, não é inventividade, não é criatividade do pregador. E é difícil, porque é melhor que eu dependa da minha criatividade para ler um textinho, né? E aí expor uma ideia que eu tenho sobre o texto. Né? Mas o trabalho da pregação é um trabalho braçal. Não exalta o fulano ou o ciclano, senão a clareza com que um prega ou com que o outro prega, mediante a graça que Deus lhe deu. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A necessidade de pregar a palavra com fidelidade, para que o povo de Deus não se acomode, não se esqueça, não se desvie de Deus e da sua vontade. A necessidade de se ouvir a palavra de Deus, porque senão o crente se perde. Entrega ao seu próprio coração e sorte, ele se perde. Então, há a necessidade não somente de pregar a palavra, mas de se ouvir a palavra, de preparar a alma e o coração para ouvir a palavra, para receber a palavra. E que atitudes são essas práticas na vida de você? Não venha para a igreja para ouvir o pregador fulano de tal. Venha para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Claro que tem gente que eu digo assim, no próximo domingo a gente vai estar aqui comemorando o nosso culto de gratidão a Deus por 135 anos de organização. Quem é que eu vou chamar para vir à igreja? Eu vou chamar pessoas que têm a cara da igreja, que conhecem a igreja. Onde a gente pode celebrar, pastor fulano foi pastor nosso, né? E aí a gente convidou o pastor Lutero para vir pregar. Pastor Lutero, eu brinco aqui, eu sou o pastor efetivo da igreja. Mas o pastor Lutero é o pastor afetivo da igreja. Né? Quem que não tem carinho por esse homem? Né? Porque foi um homem que Deus usou para o bem da igreja. Um homem cuidadoso, um homem pastor, um homem que se preocupa com o coração, que vai lá, que chega junto, que visita. É o pastor afetivo da igreja, eu brinco com ele dizendo isso. Né? Mas a gente vem ouvir, agradecer a Deus, porque Ele colocou na vida da igreja um homem como ele. Né? Pastor Benedito Matos
28 anos de ministério pastoral. Né? Pegou a igreja quebrada depois da divisão 1, que deixou a igreja e trouxe essa igreja. Né? Deus usou um homem desse. Como não ser grato a Deus pela vida de um homem desse? Né? Como não dar a um homem desse a honra, né, de ser o pastor emérito da igreja? Né? 28 anos de trabalho. Claro que tem que ser grato a Deus pela vida de homens como esses. Né? Não que o pastor Benedito seja melhor do que qualquer outro pastor, não que o pastor Lutero seja melhor do que qualquer outro pastor. A atitude é de gratidão, Senhor. Louvamos o teu nome, porque o Senhor nos deu homens como esse, que deram a vida, que colocaram o coração nisso aqui, na obra, na igreja. E a gente hoje é uma igreja de 135 anos, eu digo por aí onde eu vou. Eu sou pastor, Deus me deu a responsabilidade e o privilégio de pastorear uma senhora eleita de 135 anos de idade, mas que continua parindo. É produtiva. Não é uma igreja que vive somente da tradição de ser a primeira igreja do Recife, é uma igreja produtiva e que ela continua sendo produtiva e continua sendo isso. Uma igreja que ame o Senhor, que ame a palavra, que procure praticar a palavra de Deus. Uma igreja produtiva para o reino. Precisamos produzir muitas outras coisas, precisamos melhorar em muitas outras áreas. Precisamos e reconhecemos isso. Isso pesa no nosso coração e no nosso ministério, mas graças a Deus, porque a gente pode chegar e celebrar a Deus sem qualquer espírito de outra coisa senão, Senhor, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos concedeu, é marco, é mais um ano de vida, é mais um ano onde a gente pode parar, refletir, agradecer e repensar como podemos melhorar e sermos mais úteis, como o pastor Nizam colocou aqui, mostrar as mãos. E dizer, Senhor, nos dê graça, força, condições para que a gente possa ser uma igreja produtiva. E que a gente não possa parar no tempo. Que a gente não possa chegar numa menopausa espiritual. Né? Que a gente não possa deixar de ser útil, deixar de crescer, deixar de ser bênção. Necessidade de pregar a palavra, necessidade de ouvir a palavra, necessidade de viver a palavra. Né? Ser uma igreja de fato que vive, que encarna e vive o evangelho da graça de Deus. Meu querido, nós vamos nos aproximar da mesa do Senhor agora. Não permita, em nome de Jesus, que qualquer tipo de hábito pecaminoso impeça você de participar da mesa do Senhor. Quando a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo escreveu, examine-se o homem a si mesmo, o que ele está dizendo é que o pecado não pode paralisar vocês. Paulo acabou de dar uma bronca na igreja, porque era uma igreja que estava se reunindo não para melhor e sim para pior. Estava se reunindo para receber juízo e não bênção, pela atitude deles de competitividade, de discriminação, de se achar melhor que as outras pessoas, de não partilhar, de não viver comunhão. Paulo acaba de passar um sabão na igreja, mas o que ele diz? Examine-se o homem a si mesmo. Pare agora. Pare agora. Olhe para a sua vida. Examine o seu coração. Veja se essa atitude é uma atitude que agrada a Deus. Não era. Examine-se a si mesmo. E esse examinar a si mesmo pressupõe identificação de pecados, arrependimento, confissão de pecados e perdão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, para que você seja edificado, renovado, perdoado e útil em comunhão com Deus e com a igreja do Senhor. Então, cristãos que estão vivendo uma vida que eles sabem que não agrada a Deus e que é uma vida de pecado, que estão sendo descompromissados com Deus na sua caminhada, que não estão vivendo uma vida correta, que não estão sendo presentes na família, que não estão amando a esposa como deveriam, como Cristo amou a igreja, que a esposa não está sendo submissa e ajudadora do marido para ele se tornar esse homem que Deus quer que ele seja, que eu não estou sendo presente na vida dos meus filhos, ajudando a vencer a sua própria natureza pecaminosa.
que os filhos não estão andando em obediência aos pais, seguindo a orientação dos pais, sim, fazendo coisas que os pais não aprovariam, que os moços da igreja estão vivendo relacionamentos que sabem que não agradam a Deus, que não estão procurando santificação na sua vida íntima, sexual, que estão participando de coisas que eles sabem que Deus não aprovaria, que deixaram que determinados pecados viciosos se instalassem em suas vidas e agora chega diante da igreja no domingo da ceia. Tem uns que nem vão, evitam, e tem uns que vão e não participam para passar um sentimento assim, um espírito de que não, eu não estou preparado para isso, eu sou coerente com isso aqui, não vou participar. A Bíblia nunca diz isso. A Bíblia chama a pessoa a arrependimento. E aqui eu lamento, como muitas vezes vejo cultos em igrejas que tiraram, de fato, a reflexão, o examinar-se a si mesmo, a confissão de pecados, ou pessoas que acham que isso é apenas um mero ato litúrgico, e às vezes não param nem para refletir, para pensar, para sondar o coração e a alma. E chegam no momento da ceia e dizem, não vou participar, não estou bem, não estou em comunhão, não estou vivendo, preciso acertar algumas coisas. Acerta agora! Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sonda o coração. Chega diante de Deus em arrependimento. Confessa a Deus a culpa. Pede a Deus graça para não mais viver no pecado, para mudar a vida. E exatamente a ceia diz isso. Deus vai te dar graça nessa celebração para que você possa sair daqui diferente, renovado, restaurado na sua vida espiritual, para que você tenha graça não somente para ser perdoado, mas para vencer o pecado e a tentação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois de examinado, depois de confessar, depois de ser perdoado, coma do pão e beba do cálice, para que você seja edificado. Você é convidado nesse momento agora, meu querido, a baixar sua cabeça, a sondar o seu coração, a examinar-se a si mesmo. E pedir, Deus me dê graça, para que eu possa participar com alegria, sabendo que os meus pecados admitidos, confessados diante do Senhor, são perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Bem-aventurado o homem que reconhece a sua miséria, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado o que chora e lamenta o seu pecado, porque ele será consolado pelo único consolo que vem da cruz e que pode perdoar o homem. Sonde o seu coração, meu querido. Chegue-se diante do seu Deus. Confesse a Ele a sua culpa. Confesse a Ele a sua falta de compromisso. Confesse a Ele sua acomodação espiritual. Confesse a Ele a falta de fervor. Confesse a Ele a vida secularizada, vivida somente para o trabalho, para ganhar dinheiro. Confesse a Ele a falta de negligência em buscá-lo em devoção, em oração, na leitura da palavra. Chegue-se diante de Deus arrependido. Peça a Ele que lhe perdoe, que lhe lave com o sangue de Jesus. Receba a graça que vem da cruz, o perdão que vem da cruz. Agradeça a Deus por esse perdão. Se aproprie dessa graça e participe da mesa do Senhor com alegria, pois ela foi posta para a tua felicidade, para o teu crescimento, para o teu bem espiritual. Deus de amor, Pai de misericórdia, nós nos achegamos diante do Senhor com o coração agradecido, Senhor Deus, por tudo que o Senhor realizou na cruz do Calvário em nosso favor. Porque um dia fomos alcançados pela Tua graça na nossa condição de miséria espiritual. Porque um dia, Senhor Deus, fomos convencidos pelo Teu Espírito da condenação e do pecado. E que Ele nos fez olhar para a cruz e ver o preço do Teu amor revelado, Senhor. Muito obrigado, porque essa graça nos alcançou, nos tirou do pecado, nos tirou da miséria, nos deu vida.
trouxe à nossa vida significado, nos encheu de uma alegria indizível que vem do trono da graça do Senhor, de um consolo, Pai amado, que vem da cruz. Ó Pai, nos ensine a caminhar em santidade, buscando ser parecido com Cristo. Que nas nossas lutas contra o pecado, contra a nossa natureza, que se inclina para o pecado, a gente receba do Senhor a graça necessária para vencer. E quando nós não conseguimos vencer, que a gente possa se apropriar da graça perdoadora que vem da cruz e do sangue de Jesus. Pai amado, olha para o coração de cada um dos teus filhos aqui nessa manhã. Olha para as suas necessidades, suas lutas na caminhada cristã. Olha, Senhor Deus, com graça, com misericórdia para as nossas vidas. Comunica a cada coração a tua palavra, a tua graça, o teu Espírito, Senhor, para nos levar a arrependimento sincero, verdadeiro, a confissão contrita, a confiança de olhar para a cruz e saber que o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a nos apropriarmos do perdão, a termos a nossa mente aliviada da culpa, a termos o nosso coração renovado dessa mesma alegria que vem da tua graça. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, nessa manhã, a nos aproximarmos da tua mesa com gratidão, nos lembrando do amor de Deus e do preço pago pelo nosso bem-estar espiritual. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui presente nessa manhã. Se há entre nós alguém que ainda não compreendeu a graça da cruz, que ainda não rendeu-se a Cristo Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Ele, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito mova esses corações a, nesse momento, entregarem a sua vida a Cristo, tomar essa decisão pelo Senhor. Que eles possam ser invadidos pelo consolo que vem da cruz do Calvário. Que eles possam, Pai amado, ser tomados nos Teus braços e conhecerem de fato o valor e o significado da vida verdadeira com o Senhor. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai amado, agora com gratidão e bendizer o Teu nome. Queremos participar da mesa do Cordeiro, da celebração da vitória de Jesus sobre a morte. Ele não somente deu a sua vida, do qual o pão representa o seu corpo e o cálice de vinho, o seu sangue derramado na cruz, mas ele ressuscitou da morte. Estamos aqui para celebrar a vitória do Cordeiro sobre a morte, o valor do preço que pagou pela nossa salvação. Traz ao nosso coração paz. Toma a igreja em tuas mãos. Abençoa-nos, ó Senhor Deus. Livra-nos do mal. Proteja-nos do pecado. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a ser santo como Tu és santo. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a sermos imitadores Teus como filhos amados. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a buscarmos ser perfeito como perfeito é o nosso Pai Celestial. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a ter em nós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Porque sendo Ele Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, entregando-se até a morte, e morte de cruz. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a viver assim, para ser útil, para servir, entregando-se pelos outros, e assim cumpriremos a Tua vontade, e viveremos para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, é o que nós te pedimos, em nome e no amor do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Pai querido, amém, Senhor Deus, amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar